No perfil do Facebook, diz que é evangélico. Mas o coração e a boca confirma que pertence ainda ao Egito. Por que algumas pessoas se desviam dos caminhos de Deus? Você com certeza deve conhecer, né? Alguém que outrora era cheio da presença de Deus, era usado por Deus, e no caminhar da fé, por algum motivo, essa pessoa acabou se desviando dos caminhos de Deus. Cada um tem a sua história, né? E nem todos os motivos que eu irei falar aqui nesse vídeo coincidem com os reais motivos delas se desviarem. Umas foram magoadas por pessoas ou por líderes da igreja, outras ficaram decepcionadas com alguns deles, outros se sentiram traídos e não conseguiram continuar caminhando mais na fé. Não por serem fracas na fé, mas por não terem mais forças para continuarem. Eu quero citar apenas 4 motivos pelos quais talvez essas pessoas se desviaram dos caminhos de Deus. Motivo número 1. Olharam para os defeitos do homem. Começaram a ir à igreja e tudo no começo era muito lindo, né? Era um mar de rosas. Mas quando começaram a enxergar as falhas e os defeitos das pessoas e dos líderes, começaram a se esfriar na fé. Se isso aconteceu com você, a palavra de Deus tem uma solução para você voltar para os braços do Pai. Olhe para Cristo. Pare de ficar olhando as falhas e os defeitos das pessoas que estão na igreja. Olha só o que diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para completar, em Mateus capítulo 23 e versículo 25, Jesus diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. É claro que Jesus estava se referindo aos fariseus, nesse texto que a gente acabou de ler agora. Mas serve também, gente, para nós. Antes de julgar ou criticar alguém, vamos olhar para dentro de nós e vermos também se não é preciso nós limparmos muitas coisas que se encontram sujas dentro da gente. Sabe por quê, gente? Porque ninguém é perfeito. Sabe, nós também falhamos, nós também erramos, nós também pecamos, porque somos humanos e humanos erram. A gente gosta muito, sabe, de apontar os defeitos das pessoas, mas dificilmente admitimos o nosso. Muitas vezes, uma hora ou outra, a gente ouve ou vê notícias de líderes, de famosos que se converteram e que foram usados por Deus e agora voltaram às velhas práticas. Elas estão na lama, desejando comer as bolotas dos porcos, que nem cita lá na parábola do filho pródigo. Lá em Ezequiel, capítulo 20 e versículo 10, diz assim: Eu os tirei da terra do Egito, eu os levei ao deserto. Quando nós estávamos no Egito, que representa, que simboliza a escravidão, a gente fazia o que queria. Eram bebedices, eram prostituições, era pornografia, era libertinagem, era vícios e toda a imundícia que havia lá. Mas um dia, pela misericórdia de Deus, Ele nos tirou lá do Egito e nos levou para onde? Para o deserto. Porque o deserto é a escola de crescimento. É impossível, eu repito, é impossível você se converter a Cristo e continuar a frequentar o mesmo ambiente que você frequentava antes. Porque é uma grande chance de você voltar a fazer o que você fazia. É necessário, gente, mudar o ambiente, os hábitos e, em alguns casos, até as amizades. Motivo número 2. Oh, glória! Números 14, 3. Olha só o que o povo de Israel disse a Moisés: Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra.
Não seria melhor voltar para o Egito? Meu Deus, olha só o que o povo de Israel disse. Não seria melhor voltar para o Egito? Deus estava libertando um povo que tinha tido a sua mente cauterizada pela escravidão, mas agora estava ensinando eles a serem totalmente dependentes de Deus. E mesmo assim, eles desejaram voltar para o Egito, para a escravidão. Agora talvez você comece a entender o motivo daquela pessoa, daquele homem, daquele famoso ou famosa, ou daquele líder que era escravo do Egito e um dia, quando aceitou Jesus, mudou de vida, mudou de atitudes, mudou de pensamento, mas com o passar dos anos acabou abandonando a fé e voltou para o Egito praticando as mesmas práticas que eles praticavam. E agora eles fazem coisas piores do que eles faziam antes. Sabe por quê? Porque algumas, elas vêm para Jesus achando que a vida será igual à do Egito. Ei, no Egito tinha fama, no Egito tinha status, no Egito tinha dinheiro, no Egito tinha glamour, mas no deserto não tem nada disso não. É aprendendo a viver pela fé. O problema dessas pessoas é que depois de um tempo, elas percebem que andar com Cristo não é garantia de status, de fama e de glamour, mas é a certeza da salvação e da vida eterna. E custa muito caro a salvação e a vida eterna, mas você consegue ela de graça, porque já teve um que pagou o preço por amor a mim e por amor a você. Seu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Motivo número 3. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 18 até o 23, Jesus conta uma parábola do semeador. Diz que um semeador, ele saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. E diz que uma caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram essa semente. A outra caiu entre as pedras e por não ter raiz, ela acabou se secando. A outra caiu entre os espinhos. Presta atenção nessa. E, devido às preocupações desta vida, os desejos por riquezas sufocaram essa semente que havia caído entre as pedras e ela acabou não dando fruto na vida dessa pessoa. E por fim, teve uma semente que caiu em boa terra. Essa nasceu, cresceu e deu fruto. Você percebeu aquela que caiu entre os espinhos? Essa semente que caiu entre os espinhos talvez seja o principal motivo das pessoas se desviarem do caminho de Deus. É o desejo de serem ricos, importante para os homens e não para Deus. Presta atenção nesse texto que a gente vai ler agora, que se encontra lá em Números, capítulo 11 e versículo 33. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Observe isso. A carne ainda estava entre os seus dentes. Contextualizando, mesmo estando longe do Egito, ainda havia carne em suas bocas. E em Mateus, capítulo 12, versículo 34, a parte B está escrito: pois a boca fala do que está cheio o coração. Quando uma pessoa que se diz crente, volta e meia, ela solta um palavrão aqui, outra ali, você não estranha não, viu? Tem carne ainda na sua boca. A pessoa saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. No perfil do Facebook, diz que é evangélico. Mas o coração e a boca confirma que pertence ainda ao Egito. Motivo número 4. Números 11:5 fala assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas. Eles eram escravos lá no Egito e achavam que comiam de graça. Assim é o pecado na vida das pessoas que acham que são livres, mas no fundo elas continuam acorrentadas pelo pecado. No Egito tinha carne? Tinha. No Egito tinha cebola? Tinha. No Egito tinha pepino? Tinha. No Egito tinha melão? Tinha. No Egito tinha alho? Tinha. E no deserto? No deserto tinha carne? Não. No deserto tinha cebola? Não. No deserto tinha pepino? Não. No deserto tinha melão? Não. No deserto tinha alho? Não. E tinha o que no deserto?
tinha a presença de Deus, tinha a provisão de Deus, aleluia, tinha a dependência de Deus, tinha a glória de Deus, tinha o maná de Deus, aleluia. Você que escolheu permanecer seguindo Cristo, que nem eu, sabendo que a vida de um cristão nem sempre é um mar de rosas. Às vezes vem lutas, vem dificuldades, vem enfermidades, vem provações. Saiba que a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 42 e verso 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos ou pensamentos podem ser frustrados ou impedidos. Os planos do homem algumas vezes acabam se frustrando, mas os de Deus nunca. E para você que estava longe, dá um recado aí para você que estava longe dos caminhos de Deus. Deus, Ele jamais te esqueceu e jamais te abandonou. Que você encontre o caminho de volta para casa, porque Jesus te ama e Ele está te esperando de volta, meu querido e minha querida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém. Se você quiser se inscrever no canal, você fique à vontade. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.